amiguinhos, como é que vão? Tudo bem? Tudo numa boa? Gente, eu tô há mais ou menos, acho que quase 2 anos tentando fazer entrevista com esse meu querido amigo comunicador, com quem a gente vai conversar hoje, bater um papo maravilhoso. Uma pessoa sensacional, é a melhor companhia da madrugada, gente. Melhor companhia da madrugada do Rio Grande do Sul, do Brasil. Inclusive, ele tem parceiros, ouvintes no mundo todo. Hoje nós vamos bater papo com ele, vamos conhecer, então, o nosso querido amigo, comunicador da Rádio Gaúcha, o Marcelo Drago. Como é que vai, meu querido Marcelo Drago? Tudo bem? Boa noite, Jairo Mendes, boa noite aos amigos, aos meus amigos, né? É um prazer estar contigo aqui depois de tanto tempo tentando a gente ajeitar nossos horários, né? Não que eu seja importante, é que a madrugada acaba me pressionando bastante aí para poder ter esse horário disponível, Jairo. Não é fácil. Não, eu sei que eu compreendo muito bem, até porque, como eu te acompanho há muito tempo, e tive até o prazer de ser teu colega de empresa, né? Há muitos anos atrás, aí, lá no Morro Santa Teresa, nós trabalhávamos na mesma empresa, só que em emissoras diferentes, né? E eu te acompanhava. Sabe que eu tenho antes de começar a te fazer as perguntas que eu quero fazer, quero que tu conte a tua história, eu quero te falar uma coisa que é muito engraçado. O rádio tem uma magia tão interessante que eu vou te falar uma coisa. Se eu não te ouvir na madrugada, não parece madrugada para mim. A tua voz é muito marcante, o teu jeito de comunicar é tão marcante que para mim, se eu não ouvir, não foi madrugada. É a mesma coisa o Macedo. Quando o Macedo entra e começa a dar o bom dia dele, aí eu sei, o dia está começando. Né? Aquela marcação, né? Tu sabe que o rádio, ele é hábito, né? Isso que torna o rádio tão interessante. As pessoas utilizam o rádio como hábito diário, né? Seja para acordar, para começar a trabalhar, para tomar um café, para fazer aquele intervalo, para ir embora, independente. O rádio acaba virando o hábito das pessoas, né? Então, todo dia tu tem a mania, o hábito de fazer, como escova-dente, escutar determinado programa, né? Exatamente. E outra coisa que eu quero te falar, antes da gente começar a falar sobre a tua carreira, é que tu tem uma característica singular, que tu tem a voz do locutor tradicional, que é aquele vozeirão, né? O vozeirão, aquele locutor clássico, né? Mas, ao mesmo tempo, o tipo de linguagem que tu desenvolve na rádio é bem jovial, é bem moderna, é bem para cima, bem para frente, bem próxima do público, porque tu fala do cotidiano da tua vida, né? Quer dizer, todo mundo torce por ti, todo mundo torce pela tua esposa, todo mundo torce pelas tuas filhas, né? Tá todo mundo ali. Quando chega a tuas férias, as pessoas querem saber para onde é que tu vai. Exato. Não, eu tenho uma coisa simples, né? Chega segunda-feira, depois da tua folga, o pessoal quer saber se tu fez o churrasquinho, o que tu fez, qual é a comidinha que tu fez. É bem assim mesmo. Não, eu tenho uma vida muito simples, muito próxima de todo mundo, assim, né? A gente tem a comunicação, a gente tem uma exposição maior, né? Mas a vida é normal, como de todo mundo, aquela coisa de sair para a praia quando consegue, né? Juntar aquele dinheirinho para passar as férias, fazer uma carninha quando dá, quando não dá, né? Essas coisas todas, né? Até vou pedir antemão, desculpa aos nossos telespectadores, a pessoa que nos acompanha também. Estou em casa aqui na sala, pode ser que passe alguém por aqui, filhos, cachorros, então estamos aí, né, no home office, bem literalmente falando, né, no home office. Até, inclusive, na época da pandemia, tu fizeste de casa, né, o programa. Muito, foi uma confusão, porque a minha gata tinha dado os gatos, né, acho que foi 6 gatinhos, e no começo, quando são pequenininhos, tranquilo, mas eles crescem, acho que depois de uns 3 meses, não me engano, eles são um pouquinho maiores e ficam muito agitados, né? Meu Deus do céu, eles correm a casa inteira, aquela barulheira. Eu vou te contar, foi um caos, assim, ó. Foi bem assim, a vida como ela é mesmo, né? Exatamente. Marcelinho, conta para nós, então, como é que começou a carreira, como é que tu descobriu que a tua vocação era ser a locução? Bom, na verdade, as coisas vão acontecendo, né, sem tu planejar muito. Eu, quando era bem jovem, ali perto dos meus 16, 17 anos, eu participava da igreja de São Martinho, num grupo de jovens, né, que é a São Martinho aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Não conheço. Ali
isso, né, na Coronel Claudino, e a São Martinho. Batizei a minha filha ali, minha filha é batizada nessa igreja. Com o padre Ladislau. É uma igreja muito atuante, né? E tinha um grupo de jovens muito atuante nessa época, sabe? Muito atuante mesmo. E a gente participava e tu tinha as funções, né, dentro desse grupo, né? E uma das funções que a gente tinha sempre era a liturgia, por exemplo, tinha os teatros, né? E eu me candidatei muito a isso, assim. Daí comecei a pegar a liturgia. Não é fácil não, porque a plateia é igual, o nervosismo é igual, porque tu falar ali na frente das pessoas que estão na igreja, na missa, né? Ou no teatro, então ali já começou o processo de tu tentar vencer os teus medos, né? Porque falar em público não é fácil, sabe? E daí, porque a gente sempre a gente se julga e sempre sabe que vai ser julgado também. E daí eu comecei ali a passar a trabalhar nesse ministério, como se diz, e começou a chamar a atenção das pessoas. Olha, tu tem uma voz boa para locutor de rádio, E aquilo foi, e sabe como é que é, né? Uma verdade repetida, né? A gente vai repetindo aquilo, é um mantra, né? A vida da gente é um mantra. Por isso que eu falo, afastar pensamentos ruins, trazer pensamentos bons, ter objetivo, pensar naquilo, eu vou conseguir, eu posso, eu tenho capacidade, né? Se preparar, é claro, reconhecer suas falhas, suas deficiências, fortalecer as suas virtudes. E daí o que acontece? Aquilo foi entrando, e comecei a ficar esperto. Pô, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Daí quando conversava com alguém por telefone, te lembra do 137, o Teleamigos, né? As pessoas, mas eu não sentia muito isso, sabe? Eu não tinha essa percepção. Que nós não temos uma percepção real da nossa voz, né? Sim. É diferente do que as pessoas escutam, né? Daí, aquilo ali me despertou bastante. Eu comecei cada vez mais a trabalhar nesses ministérios. E daí a gente fazia teatro e eu geralmente, assim, às vezes tinha um telejornal ou tinha um programa de rádio ao vivo no teatro, tá? Lembrando bem, em teatro, dentro das apresentações, fazia na igreja, lá nos galetos e eventos especiais. E daí o que acontece? Aquilo, e as pessoas, tu tem que ser isso, tem que ser isso. Daí foi assim que eu comecei. Daí a primeira vaga que eu consegui para fazer locução foi numa rede de supermercados chamada Centro Útil, que era da Rede do Sul. Sim, conheci. E eles tinham, até hoje existe, agora Center Shop, Centro Útil, os donos hoje do Centro Útil, Center Shop, eram funcionários da época, eram gerentes, diretores da época, né, os capelari, que até conheço eles até hoje, tenho contato com os capelares, seu Jorge e todos os irmãos. E daí o que aconteceu ali, eu tive a primeira oportunidade, mas era da Companhia do Sul de Abastecimento. Para quem está acompanhando a expansão do Zafari, esse nacional que tem aqui na Tristeza, era um Dinosul, foi inaugurado lá em 1980 e alguma coisa, 90, uma coisa assim, 80 e poucos. Era um dinossauro gigante, é um Dinosul, que o quê? Que era o maior, se eu não me engano, se eu não estou enganado, mas é mais ou menos isso. Opa! Perdemos o Marcelo Drago. Caiu. Caiu o Marcelo Drago. Mas não tem problema. Daqui a pouco a gente recupera ele aí. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só entrar em contato com ele aqui pelo WhatsApp para ver se ele consegue entrar de novo. Mas tudo bem, isso acontece. Vamos lá. Isso é coisa da internet. Vou só falar com ele aqui. Marcelinho, tu caiu aqui da transmissão. Se tu puder voltar, eu estou te aguardando. Tá voltando, voltou. Voltou. Teve uma queda aí. E daí, para onde eu parei? Estava falando da rede Dinosul, daquele supermercado que era enorme. Isso. Claro, daí para ter uma ideia, só para ambientar as pessoas, né, para linkar elas com o tempo, esse nacional era Dinosul, da rede do Sul, que era gigante, pouco do Sul Centro Útil. E ali eu comecei minha carreira no Centro Útil. Então, tinha uma rádio interna, mesinha, mesa de áudio, microfone, uma programação, né, as ofertas, essas coisas todas assim. E quando eu comecei a fazer isso, entrei para fazer esse trabalho, eu nunca tinha feito rádio, obviamente, mas eu já escutava muito rádio. Eu já estava atento como se fazia rádio. E ali eu comecei a fazer, em vez de um trabalho muito popular, digamos assim, dentro mesmo desse ambiente, eu já fazia uma coisa tipo uma rádio, já buscava isso, sabe? E fui despertando, fui aprendendo, fui despertando. Tinha os meus ídolos, obviamente, eu tinha ídolos, né?
que eu já falei na rádio esses dias, repercutiu muito bem, e eu me inspirava nesses ídolos, tá? Que era Adriano Domingues, por incrível que pareça, Domingues não tem pouca idade não, tem cara de guri, mas já está com 55, Adriano Moraes, Mauri Grando, Everton Cunha, né, o Mr. P da Atlântida antigo, Aldo Fontella, né, Arlindo Sassi, Alfredo Bergman, para ter uma ideia, o próprio Doerre, né, Sérgio Doerre. Então, algumas referências, e tem mais, tá? Para não esquecer, posso esquecer algum aqui, mas essas são as minhas referências, assim. E daí eu trazia isso muito para dentro do meu trabalho. Pronto. Daí, a partir dali, claro, comecei a me aprimorar. Daí eu fui para a FEPLAN, fiz a FEPLAN, sim, a Fundação Padre Lando de Moura, né, que é o registro, o radialista, ele tem um registro profissional, né, entendeu? Ele tem que ter esse registro para poder atuar em rádio. Fiz a FEPLAN, foi muito bom, aprendi bastante também com a FEPLAN, né? Daí comecei a tentar procurar algumas rádios, não é fácil, para quem está começando, tu sabe, né, Jair? Para quem está no meio, sabe que tu conseguir uma ocupação, né? Quem se forma aí em radialista, jornalista, dentro de TV, rádio, não é uma coisa tão simples, não. Não é tá? É uma coisa bem, bem delicada, tem que ter muito, tem que querer bastante, tem que querer muito, porque é muito disputado. Apesar de não ter uma remuneração muito alta, tem que ter, né, muita persistência. E dali eu consegui uma vaga, naquela época, depois de muito esforço, depois de me preparar muito, que é muito importante isso, né? Às vezes tu conseguir uma colocação na tua área, tem que te preparar, porque o cavalo passa encilhado, se tu estiver preparado, tu não consegue. Né? Então, tem que direcionar, se preparar para aquela vaga, sabe? Para aquela empresa, essas coisas todas assim, que hoje os especialistas, né, as pessoas que são, né, os que fazem a orientação, né, profissional, tem que te preparar para aquela vaga, entender a empresa que tu está buscando aquela vaga, independente se é rádio ou se é isso ou aquilo, tu tem que saber que empresa como é o pensamento da empresa, né, como é que é vamos dizer assim, o objetivo da empresa e assim por diante, para chegar naquela vaga. E assim eu fiz. E daí eu consegui na 104 uma oportunidade, na época, 104 FM, né, 4 FM. Daí eu fiz a 104 por um período e acabou pouco tempo, acho que não deu um ano, e eu não estava bem preparado, sinceramente, né, para todo o processo, assim, para lidar com todo o processo. E fiquei pouco tempo e pedi para sair. Eu tinha uma proposta do Assum, o Assum Supermercados, para fazer justamente montar as rádios do Assum nas lojas, né? E daí a proposta era boa, é interessante, do Assum, do Antônio Ortiz, né, que era o diretor. Pai da Anne? Isso, o pai da... Não, ele é tio da Anne. Ele é tio da Anne. Da Anne Ortiz, exatamente. Ele é tio da Anne. A Anne é filha do Ernesto Ortiz, que é o irmão dele. O Ernesto, que foi prefeito de Palmares, né, que está... Exatamente. Daí que ela traz esse vínculo com a política, né? E o que aconteceu? Daí o Assum, eu tinha um salário razoável, muito bom, mais liberdade, e daí eu desenvolvi um trabalho dentro do Assum durante 11 anos, 10 anos mais ou menos. 10 anos. E o que aconteceu? E daí, nesse período, eu me afastei do rádio por um bom tempo, e daí, quando chegou um momento assim na minha vida, eu disse assim, não, eu tenho que, se eu quero voltar para o rádio, e agora eu já estava mais ou menos com os meus 28 anos, né, de idade, e eu achei, poxa, se eu esperar demais, eu vou perder o time, né, para o rádio, ou eu continuo na área do varejo, ou vou para o rádio, eu tenho que tomar uma decisão. A gente sabe que a idade vai chegando, por mais que 28 fosse uma idade não muito alta, né, mas é que já é uma idade limite, né, Jair, né, para a vida do ser humano, tem que escolher o que quer fazer, porque tu vai crescer numa profissão ao longo do tempo, ninguém começa hoje, amanhã tu já cresceu, não. Tu vai caminhando, batalhando e não sabe se vai dar certo, né? E se tu começa um pouco mais jovem, tu tem a chance de mudar também, né? De rumo, isso é importante, né? Tu tem que a vida não deve ficar numa coisa só, se aquilo não te satisfaz, tu tem que mudar e batalhar. E hoje, claro, vamos aí até ser sincero que a idade hoje, claro que melhorou, uns anos atrás, umas décadas atrás, um homem de 50 anos, 45, 50, 55... 40 para cima, para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, já era muito difícil. Era muito difícil. Hoje tem mudado, graças a Deus, cada vez muda mais, porque
a expectativa de vida, né, ela aumentou também, né, e as pessoas se mantêm mais jovens, né, se mantêm mais jovens. Não sei que idade tu tá agora, eu tô com 50 anos, então... Hã? 57. Pô, para te ver, olha isso que eu tô te dizendo, ó. Tá com 57, tô com 51, não parece que a gente tem essa idade, né? E eu tô com 1 milhão de projetos. Eu tenho dezenas de projetos que eu estou desenvolvendo. Se vão dar certo ou não, não sei, mas eu estou aí a milhão, sabe? Tem dias que eu durmo um pouco, tem dias que eu durmo bem. Por quê? E eu não paro nunca, não penso em me aposentar. Para mim, eu vou tocar minha vida enquanto eu tiver condições físicas e mental, não vou parar nunca, na verdade. Não pretendo nunca me aposentar, parar de trabalhar. Eu posso reduzir, né? Isso sim, mas não parar. Bom, daí chegou nessa fase do Assum, e quando chegou nos 28 anos, eu fiz um outro curso, né, no Senac, né, de aprimoramento, e uma das minhas professoras foi a Denise Cruz, né, a apresentadora, a radialista, a jornalista Denise Cruz, e a Denise gostou do meu trabalho, né, e ela me indicou para um teste, né, na própria RBS, lá no antigo Canal Rural e Rádio Rural. Não é tão antigo assim, né, mas só para... daí o que aconteceu? Tinham vários concorrentes, não era só um só, tinha algumas dezenas de concorrentes na época, né, e eu disse, não sei se vou passar, né, porque, né, muita gente qualificada, a gente olha assim os concorrentes, já fica, né, o cara tem isso, tem aquilo, aquele diploma, aquele outro, desse, né? Mas tudo bem, estamos na chuva para se molhar, né, tia? E daí fiz vários testes, é uma seleção bastante rigorosa, e daí demorou o resultado, eu acabei indo para Santa Catarina com um amigo meu que é radialista lá, disse, não, vamos fazer uns testes por aqui, e foi legal que eu fiz teste, eu acho que em umas 4 rádios lá, né, a FM de Araranguá, a Eldorado AM, na época, eu nem sei se está rodando ainda, era tipo a Gaúcha, lá em Santa Catarina, também a Band FM, na época era Band FM, né, não era Band News como é hoje, né, Band FM, que era uma rádio realmente jovem, bem FM mesmo, né, que tinha uma linguagem, aquela linguagem de locução, né, que como você falou, porque eu venho dessa locução mais bem jovem, tá, e bem impostada, né, que é a locução que a gente imposta a voz para... Como tem o FM no interior ainda. Só que daí eu tinha essa pegada. Resultado, eu fiz teste em algumas rádios, as quatro me chamaram, tá? As 4 me chamaram. E também eu passei na Rádio Rural, porque eu fiquei tipo em quinta, era uma coisa assim, mas daí um ficou doente, um viajou para o exterior, o outro foi trabalhar na CBN, o outro passou no concurso da Rádio FM Cultura, né? E o universo foi conspirando, né, para o azar ou para a sorte dos ouvintes, foi conspirando, e daí chegou na minha vez, tá? Então foi assim que aconteceu. Daí fui chamado, fiz outros testes, assim, alguns testes lá que tinha que finalizar, e acabei entrando na Rádio Rural há 22 anos, né? Qual foi o ano? Que ano foi isso? Isto foi em 91. 91? Isso, 91. Né, 2001, 2022, 23, vou fazer 22 anos. Eu fui entrar na RBS em 2000. 2000 que entrei na RBS. Daí eu te encontrei. Para te ver. Tu sabe que daí, o que aconteceu? Daí, entrei lá, como é que eu vou dizer isso, né? Eu não menti, ou omiti, né? Por exemplo, algumas coisas daquela época, tô falando há 22 anos atrás. Domina bem o Sound4, que é um programa de edição de áudio, tá? De edição de áudio, para quem não conhece, quem não é do meio. Ninguém sabia mexer naquilo, sabe? Como é que eu vou saber? Eu não sabia mal ligar o computador, eu sabia naquela época, mal ligar. E tem um que é mais barbado ainda, que é igual o Sound4, que é o Audacity. O Audacity sim, é mais barbado ainda. Daí eu se bate, só que eu achava, esse tem um outro lá também que é bem famoso, que agora não lembro o nome, que tinha várias cores, era muito colorido, assim, isso aí vai dar pior. E daí eu escolhi mais Sound4, que acho ele mais simples, né, ele é mais responsivo, assim, né, ainda mais o 4, né? Ele já tá no 14, eu acho, uma coisa assim, né, imagina o 4, né, e eu sabia mexer, claro que não sabia mexer. Domina Excel, domina Word, domino. Não dominava nada, não sabia nem o que era isso, né, tia?
Mas vou fazer o quê? Eu vou correr atrás, né? Pensei comigo, né? E daí sim, daí foi uma virada na minha vida, para ter uma ideia que meu horário real, ele era das 2 às 7, das 2 às 7, meu horário, que eu comecei fazendo na Rádio Rural. Eu chegava lá mais ou menos 11 da manhã, levava uma marmitinha, porque eu era freelance, não tinha direito nem ao almoço, né, na época. Agora mudou tudo, tá? A lei mudou, e eu saía de lá meia-noite já. Eu pegava a última Kombi para vir embora. Por quê? Das 11 até as 2, eu ficava treinando e vendo as pessoas que sabiam mexer alguma coisinha para tentar aprender. Das 7 até a meia-noite, eu ficava justamente fazendo isso, treinando sound de fora, fazendo texto. Nós tínhamos, quem acompanha a Gaúcha tem notícia na hora certa. Isso. No meu período, eu era responsável pelo Hora do Campo. Hora do Campo é uma hora certa, é um espelho do Hora Certa, só que com notícias voltadas ao agronegócio, economia e política também, obviamente, né? Trânsito, previsão do tempo, mas o foco é agronegócio. Só que eu não dominava muito isso, quase nada, vendo FM, né? Então eu tive que me reciclar, reaprender, sabe? E saber como é a empresa, as pessoas não têm muito tempo para estar te ensinando, elas também têm seus compromissos, seus afazeres. É isso que acontecia, então eu estava sempre correndo atrás. E graças a Deus eu tive alguns amigos que me ajudaram bastante, que eu tenho que citar aqui, é importante, que me deram a mão, tá? Regiane Costa, a jornalista Regiane Costa, né, que foi do Campo Lavoura por muitos anos, da Rádio Gaúcha, Farroupilha, e hoje atua numa assessoria de imprensa muito reconhecida no mercado, AgroEffective, junto com o Nestor Tipa Júnior. Nestor, né? Então, isso, a Regiane me estendeu a mão, Nestor também, Evandro Lebucci me estenderam a mão também, Ernesto Fagundes foi importante para mim, era muito legal, Beta Teixeira, tá? Laírton Pinheiro Marreca também, gente especialíssima, assim, sabe aqueles amigos que dá vontade de trabalhar junto? Elton Saldanha, um grande parceiro, foi muito importante para mim também, né? Alexandre Crespo, que já faleceu, infelizmente, né? Adriana Paranhos também, né? Wilson Tubino, e isso, tá? Evandro Lebucci, eu já falei do Evandro Lebucci também. Então, essas pessoas, elas foram importantes, inclusive um grande jornalista chamado Irineu Guarnier Filho. Grande Irineu, trabalhei. Meu primeiro programa que eu treinei para fazer áudio na RBS foi o Campo Lavoura com o Irineu. Então, e daí o Irineu me deu muita força, me ajudou a entender a questão dos textos, né, estrutura, essas coisas todas, né? E daí, se eu esqueci de alguém, me perdoe, Xana Miller também foi muito importante. Trabalhei com a Xana durante 10 anos, praticamente, trabalhei com a Xana, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que está o André Almeida aqui, ó. O André, tu não vai lembrar do Andrezinho. O Andrezinho, ele era... Quando eu comecei na RBS, ele era GC no Suíte 1 da RBS, tá? No Suíte que fazia o Jornal do Almoço. Então, ele também trabalhou contigo lá. Quando a gente fazia lá os leilões, ele trabalhou contigo lá também. Depois ele virou Suíte, e de Suíte ele virou o cara do gráfico lá. Ele era um gêniozinho, André. Ele botou aqui, ó, lembro do Drago lá no canal Rural, ó. Aí ele tá dando risada aqui, ó, porque eu falei que o primeiro programa que eu gravei lá, para mim treinar, né, para mim entrar no áudio, foi o Campo Lavoura. O Campo Lavoura era o nosso programa de treinamento, né? Todo mundo que começava no Campo Lavoura com o Irineu lá. Ele tá dando risada aqui. Aqui, ó. Tu sabe que tinha um outro apresentador, que agora eu não lembro o nome dele, que era realmente muito especial também, que era o substituto do Irineu. Vamos ver se ele lembra. Nosso amigo, né? Pelotas de Rio Grande ele era, né? Quem? Esse que substituiu o Irineu, ele era de Pelotas. Puxa vida, eu vou tentar lembrar no meio da conversa, Teve uma passagem nos leilões, para quem está acompanhando, pessoal, que isso aí, quando eu entrei na Rádio Rural, e a Rádio Rural era ligada ao canal Rural. Então, o núcleo rural da RBS era lá no Morro, na TV, junto até com a equipe de meteorologistas, né? Então, é tudo junto ali, linkado junto. E o canal Rural é até hoje, né? Agora dividiu um pouco mais, mas era o maior canal de leilões de gado do Brasil. Dominava todos os leilões. Os grandes leilões eram pelo canal Rural. Exato. E daí,
da minha aptidão, e eu fazia um programa no Campo e Lavoura chamado Técnica Rural. Técnica Rural. Então, acho que eram 4 edições no dia, eram técnicas rurais, né, informações, dicas, ensinamentos, coisas assim, orientações, e só que eu fazia toda a locução do Técnica Rural, desde o início ao fim. Então, os produtores adoravam esse programa, que eles aprendiam muito com esse programa. Além de ter minha fala, às vezes entravam áudios, né, VTs, assim, de produtores, de especialistas em matéria, e de outras entidades, né, para ter uma ideia, falando aí sobre as técnicas, né, que teriam que ser aplicadas, ensinando o produtor, essa é a verdade. E através disso, o pessoal do leilão me convidou para ser pisteiro. Daí eu fui, por isso que nós trabalhamos juntos, Jário, e pisteiro virtual. Então eu atuava nos leilões virtuais, exatamente, que em média 2 por semana, 3 até, era puxado, porque eu saí do leilão 1 da manhã, mais ou menos, e eu tinha que estar de volta ali na empresa às 4 da manhã. Eu fazia o Bom de Rio Grande também, aí a gente saía. Então, o Andrezinho tá colocando aqui, ó, que tu já é amigo do Cleocum naquela época, né? Sim, o Leandro Puchalski também. Puxa, o Leandro está em Santa Catarina. Está em Santa Catarina, isso. Não, ó, Flávio Varone, Leandro Puchalski, Cleocum, a Kátia Valente. Kátia Valente. Aí, a Estael Cia. O apresentador, aquele que substituiu o Irineu, não era o ex-esposo da Patrícia Cavalheiro? Não, o ex-esposo da Patrícia Cavalheiro, na verdade, era um dos diretores da área de leilões do Canal Rural. Tá. Ele tinha um cargo bem importante ali, bem grande ali, eram diretores. Depois ele foi para aquele canal que vende tapetes e joias durante a madrugada. Ele foi ser diretor daquele canal, diretor-geral. Daquele, o nome dele, ele era diretor, na verdade, dos leilões, assim, diretor dos leilões. E daí, Ricardo Cunha, lembrei, Ricardo Cunha, exatamente. Que é professor hoje, da aula de professor universitário, é um cara muito inteligente, tem um potencial muito grande também, Ricardo Cunha. Os 2 grandes nomes ali do agronegócio, só até hoje, na verdade, né, são 2 referências aí do agro, né, da reportagem e apresentação do agronegócio. Perfeito. Bom, continuando, a história é longa, né, tia? É isso que eu ia dizer agora, tu vê, ó, nós nem chegamos ainda na Rádio Gaúcha, olha a história que tu já tem, olha só a história que tu já tem. Pô, bem que cada dia da história cada dia da minha história podia ter um real na conta, né? Mas olha só, cada hora, cada minuto. Tu sabe que daí depois teve até um fato no Canal Rural que acabou virando um sonho, me especializei em leilão também, eu estava me especializando em leilão, tudo que eu faço eu me entrego muito, sabe? Me entrego muito mesmo, até sofro bastante sobre isso, porque a expectativa aumenta demais, né? Quando tu te entrega muito, tu tem uma expectativa gigante, né? E eu acabo entregando muito aí quando eu faço alguma coisa. Então, daí já estava o sonho de virar leiloeiro também, né? Até porque tu tem um status importante, financeiramente é muito rentável, é claro, tá? Para quem conhece o meio sabe disso. Resultado, eu acabei treinando e deixando claro para os leiloeiros que eu queria ser leiloeiro. Daí um dia aconteceu um fato engraçado, o Nilcim Genovese, que é um dos grandes nomes do leilão do Brasil, tá? É considerado o 2º principal leiloeiro do país. Ele deu um piriri no homem, cara. E ele me chamou no púlpito, assim, ao vivo, né, no Canal Rural para todo o Brasil. E disse assim, Braga, vem cá. E assim, eu levantei, fui até o púlpito, e ele pegou o martelinho, sabe aquele martelinho, me entregou na mão e disse, a partir daqui tu conduz o leilão, que eu tenho que dar uma saída. E saiu, tio. E eu ali parado, ao vivo para todo o Brasil. E assim, eu terminei na página tal, né, no Animal 29, porque tinha uma sequência, o catálogo, né, de 1 a não sei quanto, mas tu não seguia a sequência. Eles iam alternando, né? Mas e essa sequência, ela tinha que ser sincronizada com a imagem que o Switch colocava, né? Era um negócio muito complicado. Exatamente. Então, mas é que já estava marcado, vamos pôr assim, tinha de 1 a 29, tá? A página do catálogo. Mas em cima dos números tinha aqui 5, 7, 8, eles já tinham feito uma marcação paralela, que eu tinha que seguir aquela marcação. Perfeito.
Mas, para minha sorte, eu estudava todos os leilões, todos os catálogos eu estudava, animal, já tinha tudo preparado. E daí eu dei início ao leilão. Deu um rolo terrível, porque o leiloeiro tem fé pública, então tem essas questões legais também, mas me saí muito bem, né? Comecei a leiloar, lote 29, com aquela velocidade toda, eu treinava, né? Tem 100 por aqui, 100 por aqui, daí faz aquele, né? Já sabe, tinha um time, né? Tenho voz para isso, então para mim é muito fácil essas coisas, não é muito difícil, não. E daí fiz o leilão, daí aquilo despertou, obviamente, o interesse, né? Pá, brigaram comigo, o dono do leilão, lá o Paulo Horto, ficou chateado, né? Me deu aquele, né? Um pito, como se diz, mas eu continuo fazer o quê? A culpa não foi minha, né? Eu só segui a cartilha, né? Mas depois se ajeitou, né? Daí criou-se interesse. Mas daí acabou não acontecendo por vários motivos legais e mudança de estados, sem um tipo de garantia. Não está morto ainda quem peleia, mas naquele momento, naqueles próximos anos, acabou não acontecendo. E aconteceu um outro fato engraçado que um dia eu fui fui tomar banho antes do leilão e usei um shampoo da minha mulher. E era aqueles shampoos matizantes, uma coisa assim, que é para quem pinta o cabelo de vermelho, sabe? Ela pinta, bota eu passei na cabeça aquilo, e meu cabelo já não era tão branco, ele era um pouquinho mais escuro, daí ficou avermelhado, né, cara? Daí eu lavei, mas não sai assim. Sai durante a semana, né? Tá. Não tem noção que eu passei, né, cara? Daí cara, o que eu faço agora? E eu tinha leilão, não tinha o que fazer. Daí, cara, eu apavorado, mas tudo bem, mas eu levo as coisas numa boa, eu sou um cara que, eu dou risada de mim mesmo, né? Daí passei bastante gel para dar uma bala, para tentar dar uma disfarçada, cara. Daí eu perguntei se eu podia botar um boné do leilão, sabe, fazer uma coisa, daí não deixaram, né, não deixaram, porque na época teve o César Freitas e o outro diretor era do Canal Rural, era o Afonso Mota. Afonso Mota era vice-presidente, né? Bom, foi Afonso Mota, foi uma época, virou vice-presidente, ele acumulou as funções, né? Depois Kleber Moura, que veio exatamente. E daí eu peguei, se o Kleber não permitiram, poxa vida, daí tá, beleza. E comecei leilão, papá, porque o leiloeiro tá leiloando e o pisteiro tá no telefone com uma mesa com 20 pessoas, recebendo ligações de todo o Brasil. Daí o leiloeiro tá lá, lote tanto, eu tenho 1.000 para aqui, 1.000, quem dá 1.100, quem dá 1.100, e eu aqui pegando, um pouquinho, alguém no telefone, 1.100, 1.100, não sei o que, daí tá, depois que bate o leilão, o proprietário Jair está fazendo a tal, que adquiriu o leilão tal, tudo dá todo esse... Cara, eu tô no meio do leilão assim, começamos 1, 2, 3 lotes, 4, um pouquinho, o leilão para, ao vivo, se Drago, filma o Drago ali, daí filmaram, daí apareceu na tela. Drago, a pessoa está perguntando aqui, o que aconteceu no teu cabelo? Bah! Eu falei assim, poxa vida, né, tia? Aconteceu um acidente. Que acidente? Tá estranho o teu cabelo, tá diferente, fala assim, tá diferente, tá estranho. Daí eu tive que explicar no ar, né? Falei assim, olha, peguei o shampoo errado, e daí tomando banho, quando fui ver que eu olhei assim, que eu não tinha visto, né? Eu vi que desceu uns negócios meio vermelhos assim, mas que estranho, shampoo meio avermelhado. Mas depois que eu fui ver o que era. E daí, cara, e eles dando risada, só que não tinha o que fazer, né, cara? Eu vou dar risada junto, né? E daí deram risada pro Jorge Leilão. Pouquinho, o pessoal tá achando muito bonito teu cabelo, não sei o que. Passou o tempo todo o leilão se arriando no meu cabelo vermelho, assim, avermelhado, cara. Cor de fogo, né, cara? Meu Deus, cara. Passei um perrengue. Mas eu, como te disse, eu sou um cara muito legal nessas coisas, assim, que eu assimilo muito bem para isso. Assimilo muito bem mesmo. E daí foi essas minhas pérolas, né, dentro do Canal Rural. Mas uma coisa que aconteceu também, antes do Canal Rural, eu estava na 104, essa história eu já contei várias vezes, e a minha chefe na época, acho que é a Neira o nome dela, tu vai entrevistar um conjunto aí de... um grupo, né, e são pagodeiros. A recém estava começando o pagode no Brasil. Aqui no Sul, quase não tinha nada, né, mas São Paulo já tinha, Rio, tá? E pagodeiros, tipo, que legal, né? Eu estava no ar, né, cara? Tava no ar, de tarde na 104, eu fazia de tarde. E daí ela assim, falei, tu vai me trazer algumas informações? Assim, não tem nada, tá, mas
pelo menos o nome dos caras, do conjunto, né, do grupo, né, quanto tempo eles estão na estrada, qual é a principal música, né, alguma curiosidade deles, onde é que é o show, um briefing, né, um release mínimo, né, é assim, não tem tempo, não dá, não consigo, daí me trouxe um papelzinho, assim, com o nome do grupo, Negritude Júnior, só um papel, puxa, nem sabia nem quem era, né, tia? E não tinha Google, né, Jair, nem os amigos que estão na sintonia, né, meus amigos, não tinha Google, não tinha nada, não tinha onde pesquisar, não tinha internet para pesquisar, assim, tu botar lá no Google, pesquisar, não tinha isso. Tá, tudo bem, daí eu peguei e fazer o quê, né? Bola pra frente, né, tia? Daí entrou aquela galera toda, a rádio era pequenininha, bem pequenininha, e entrou aquela galera, ficou atrás, assim, até da mesa, assim, tinha uma mesa, assim, tinha um balcão de madeira, né, com a mesa, entraram, assim, beleza, daí eu abro com a música deles e anuncio, conosco aqui, não sei o que, Negritude Júnior, não sei o que, daí começa uma risaiada só, eu não entendi, fiquei, mas por que estão rindo, né? Tá, daí estavam rindo, eu fiquei meio assim, tá? E daí quando eu anunciei assim, daí, estão recebendo aqui esse grupo maravilhoso, que daí um cara falou assim, só um pouquinho, tu tá gozando da gente? Eu falei assim, não, me deu um frio na barriga, né, cara? 104, primeiro lugar no Ibope, né? Eu disse, não, de jeito nenhum, né? E assim, tá, a gente até é amigo muito amigo do Netinho, né? Mas a gente é o SPC. Era o Alexandre Pires, que tinha até os dreads, lembra? Que no começo ele e o irmão dele tinham dread. Eles não era o cabelo batidinho assim como eles têm, era dread. E daí eu assim, desculpa então, porque houve um erro da produção, daí mostrei para eles o papelzinho, daí a gente deu risada, daí tá, vamos se apresentar então, quem é tu? Eu sou Alexandre Pires, sou fulano, e daí rolou assim, mas estavam risada, tá, mas vamos mandar um abraço pro Netinho, daí cantava, daí virou uma brincadeira, né, tá, só que a minha chefe na época ficou, porque daí, claro, os diretores, eu acho que na época o Gadré também, né, isso, né, que é o dono, né, o CEO, hoje é o Alexandre Gadré, que está comandando, junto com o pai dele, é claro, né, e eles não gostaram da situação, né, e daí ela também não gostou, mas o que eu vou fazer? Se tu me diz isso, né, eu tenho que achar uma maneira de deixar os convidados confortáveis, né, mas tudo bem, então, mas foi uma gafe, assim, eu fiquei muito chateado, mas o que eu ia fazer? Acontece, coisas do rádio, né, coisas do rádio. Ao vivo. Voltando ao Canal Rural, daí eu entrei naquela época, logo em seguida, para o Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, era apresentado lá do Morro, porque tinha um núcleo rural, eu apresentei o Campo e Lavoura por 12 anos, tá? Por 12, 13 anos, aí, mais ou menos. Depois o Canal Rural, ele foi para São Paulo, em função de logística, tivemos aquela greve famosa, eu acho que foi lá, mais ou menos, nos anos 2008, 2009, se não me engano, não tem bem certinho aqui a data, teve essa greve, né, do setor, né, de aviação, que foi muito forte, atrasou muitos voos, cancelaram, foi um caos, teve um problemão para os leilões. Então, em acordo, resolveram, até acho que foi um pouquinho antes, resolveram passar o núcleo todo do Canal Rural de Leilões para São Paulo. Daí eu parei de fazer leilão. Né? Daí até fui convidado, mas acabou, a logística não acabou não dando certo. E era muito importante para mim. E logo em seguida o Canal Rural foi todo para São Paulo. E daí ele foi negociado, o Canal Rural. Sim. E a Rádio Rural ficou meio à deriva, assim, né? Era pequena, ficou à deriva. Daí negociaram ali aquela parte toda da Rural, que tinha um estúdio maravilhoso. Sim. Um estúdio, imagina isso que estou falando aí, há 12 anos atrás, um estúdio era muito melhor que da Gaúcha. Hoje não, da Gaúcha está muito bom, claro. Mas na época ganhava da Gaúcha. E daí eles usaram aquele espaço lá para outros setores. E a Rádio Rural foi para junto da Farroupilha, numa salinha pequenininha lá, sabe? E em seguida, a gente acabou, né, por negociações entre as rádios lá, e a Gaúcha também, a Gaúcha acabou puxando. Eu, para a Gaúcha,
o Cléo, a Regiane Costa e o Nestor Tipa Júnior. O núcleo rural do Campo e Lavoura, a gente veio para a Gaúcha. Eu falei que começou a minha história na Gaúcha também, mas na rural eu fui muito feliz, tá? Foi um momento muito, muito especial para mim. Porque na Rádio Rural eu apresentava o Campo e Lavoura, apresentava depois, né, depois que a Xana saiu, o Revista Rural, que era das 9 às 11, apresentava muitas vezes o Batendo Martelo, que era só de leilões, e apresentava durante a tarde um programa também especial, às vezes tinha linha aberta, coisa assim. Então, na Rural, fui muito feliz, conheci grandes nomes, tive próximo, né, o tio Nico, né, o Nico Fagundes, tive a oportunidade de conhecer o Paixão Cortes, né, mais de uma entrevista, os artistas que viraram meus amigos, Elton Saldanha, Daniel Torres, fui muito amigo, né, Rui Biriba, que já faleceu, foi um grande parceiro meu, Rui Biriba, é um cara com coração gigante, claro, fora a Xana Miller também, obviamente, né, o Ernesto Fagundes, um grande parceiro, cara, um coração... É o cara mais querido do mundo, né? O Ernesto é o cara mais querido do mundo. Muito querido mesmo, e fora toda a turma do meio regionalista que eu acabei conhecendo. Então, eu me aproximei dessas pessoas, conheci a história de todos eles. Então, meus grandes amigos, eu tenho grandes amigos até hoje, né, que eu fiz na Rádio Rural. Conheci esse mundo do agro, que é maravilhoso. Só quem conhece a fundo, assim, no íntimo, sabe a importância que tem o agronegócio para toda a sociedade brasileira, né? E a batalha que tem a agricultura familiar, né, os anseios, né, que tem a agricultura familiar, a importância da agricultura de precisão, que é a grande agricultura, né, para divisas no país também. Então, esse meio me fascina. Eu sou apaixonado, né, por leilão, por agronegócio, entendeu? Por tudo isso, assim, eu acabei, e pela nossa cultura gaúcha também, que eu acabei conhecendo a fundo. A equipe da Rádio Rural, junto com o Canal Rural, coordenamos a Casa da RBS lá no Parque de Exposições Assis Brasil, na Expo Inter, por mais de 10 anos, 10 anos mais ou menos. Né? Então, foi a nossa casa lá, né? Então, a nossa Copa do Mundo, como se diz, né? Aqueles 7 dias era a nossa Copa do Mundo, né? Para ter uma ideia. E daí fui para a Gaúcha. E chegando na Gaúcha, fiquei mais ou menos uns 8 meses, eu acho, fazendo o Notícia na Hora Certa, gravando comercial, né? E o Campo e Lavoura. Daí, logo em seguida do Campo e Lavoura, surgiu uma proposta, depois de um ano e pouco ali, de uns 2 anos, eu acho, não chegou a 2 anos, 1 ano e meio, para assumir o Madrugada Gaúcha, que era Brasil na Madrugada. O Jaime Cobstein fazia a primeira parte, grande Jaime Cobstein, e a segunda parte era o Cláudio Monteiro. Cláudio Monteiro, exatamente. Cláudio Monteiro, que fazia a segunda parte. Do Brasil na Madrugada 2. Eu entrei no lugar, daí o Cláudio saiu, Rita Gastal assumiu. Rita Gastal. E daí depois a Rita saiu e eu acabei assumindo, né, o Brasil na Madrugada, que depois virou Madrugada Gaúcha. Daí depois eu fiquei afastado uns 6, 7 meses depois, ali por um período que eu machuquei a perna, a panturrilha. Foi um momento bem difícil para mim, mas me recuperei, né, e rompi a panturrilha, fiquei afastado. E daí estou lembrando aqui do nosso amigo que assumiu, né, Márcio Paz, grande Márcio Paz. Grande Márcio Paz, querido Márcio Paz. Márcio Paz, que era da 102 também, tudo, né? O Márcio assumiu, o Márcio é da Atlântida, daquele episódio que invadiram a Atlântida, que foi refém, aquela história toda, né? O Márcio tem um episódio engraçado comigo também, mas outro dia eu te conto. Tá bom. E daí depois eu voltei para a Madrugada, daí já com Madrugada Gaúcha, com a mudança, e o Colin tinha assumido ali o Esporte Companhia. Isso. Né? Isso. E daí essa é a minha trajetória. E estou lá daí estou nesse processo, né, do Madrugada Gaúcha, e a gente vai aprendendo, vai reformulando, vai tendo o nosso trabalho diário ali com o ouvinte e criando esse vínculo, né, já tem um vínculo, né? Pois então, aí, agora eu vou dar meus testemunhos aqui como ouvinte, né? Vou dar meu testemunho como ouvinte. Daí tu entra nesse teu horário, tu te fixa nesse horário, e eu sou madrugador, eu trabalho de madrugada, eu perco sono e trabalho melhor com a edição, tudo, trabalho de madrugada. E aí fico te escutando. E aí eu percebo, assim, que tu transformou esse horário, assim, tu podia muito bem simplesmente dar notícias, né? E não, mas o que acontece? Tu bate um papo com os colegas jornalistas,
né? O jornalista vem dar informação, mas aí tu puxa um assunto, e aí daqui a pouquinho dá aquela fome desgraçada, porque tu começa a falar do churrasco, da pizza, daquela sopa, não, que eu fiz assim, que eu fiz assado, e começa a dar receita pro cara, rapaz. E aí acontece o seguinte, a gente descobre teu gosto pela culinária. Daí a gente também descobre que tu tem um gosto especial por vinhos. Então a gente acaba aprendendo bastante contigo, porque tu tem esse teu gosto, gosta de falar sobre isso, virou uma característica tua, né? Então, quer dizer, lá na Rádio Gaúcha tem um cara lá que sabe de vinho, né? A gente consulta o cara, quer ouvir alguma coisa sobre vinho, a gente escuta o Marcelo, né? E outra característica muito boa tua, né, é que tu transforma esse teu horário na rádio numa coisa tão agradável. Tu pode ver, bom, a prova disso é aquela quantidade de áudios e mensagens que tu recebe durante a madrugada, que eu duvido que outra rádio consiga uma audiência dessa, uma audiência gigantesca na madrugada. Os caminhoneiros estão lá te mandando mensagem, tá, os caras, não, estou aqui na estrada, não, estou aqui, eu sou o vigilante, estou aqui escutando, estou aqui trabalhando agora, acordei para te escutar, né? É um fenômeno, cara, um fenômeno. Então, eu sempre achei assim que tu sempre foi um cara muito corajoso, assim, que tu colocou a tua maneira de ser, né? A tua maneira de ser na tua forma de trabalhar. E outra coisa muito legal que eu achei em ti é que tu assumiu postos de muita responsabilidade, que era fazer a folga do Cláudio Brito. Isto. Olha, fazer a folga do Cláudio Brito, meu, não é para qualquer um. Eu trabalhei com o Cláudio Brito. Eu sei quem é aquele cara. O Brito, além de ser um cabeção, né, que não se discute isso, né, ele é muito exigente, né, ele é muito duro, né, e tem essa coisa, o Brito é duro, né, e daí foi difícil. Mas é que eu consigo me adaptar muito bem, né, desde que as pessoas me respeitem, né, no sentido de respeitar como ser humano, né, como um pai de família, essas coisas todas que eu exijo como profissional, né, e que eu não sei tudo, hoje eu reconheço minhas deficiências, mas também, né, sei das minhas qualidades. O primeiro desafio foi ficar no lugar do Cláudio Monteiro. E André Machado era o nosso diretor da época, nosso chefe de reportagem, e eu perguntei, André, qual a tua orientação para me fazer a madrugada? Nenhuma. Faz quando tu achar que é melhor. Ele disse bem assim, eu tenho certeza? Tenho. Daí o Ciro Martins, que era o nosso diretor na época, acima do André, disse assim, só não esquece que toda liberdade pode te levar à libertinagem. Tu tem liberdade 100%, mas tu é responsável por aquilo que tu diz e que tu faz. Foi no conselho que eu recebi dos dois, né? Um deles me dando, né, total liberdade, e o outro me colocando aí a condição que eu sou responsável, e se não seguisse, né, dependendo do que eu fizesse, né, com muita responsabilidade, eu arcaria com as consequências, né? Então, só isso. E aquilo, claro, o primeiro desafio foi esse, né, fazer um programa que fosse interativo, que fosse informativo, que não fosse, às vezes, né, não fosse chato, né, não fosse pedante, madrugada, as pessoas estão mais quietas, mas é um horário que as pessoas prestam mais atenção, né, no programa, né, porque durante o dia, às vezes, a correria, tu tá aqui, eu mesmo, escuto rádio assim, fazendo as coisas, dirigindo, na madrugada tu tá parado, geralmente, tu tá prestando atenção em cada detalhe. E isso foi um desafio, não sabia se ia dar certo ou não, comecei a fazer um programa um pouco mais quadrado, a imprimir minha marca devagarinho, mas sem um plano real, não, foi aos pouquinhos, imprimindo a minha marca, me soltando mais, me sentindo mais seguro, tentando pegar, né, isso, eu já apresento esse programa, para ter uma ideia, há 11 anos, né, já vai fazer 11 anos. Oficialmente, eu acho que deve fazer uns 10 anos oficialmente, eu até tenho que ver certinho a data. Se multiplicar pelo número de dias do ano, né, quantos programas já deram aí, né, digamos aí que já passou já estamos em quase 4.000 programas, mais ou menos, né. Toda vez que eu saio do ar, todos os dias, estou falando de 4.000, aproximadamente 4.000 programas, todos os dias que eu saio do ar, hoje foi um dia desse,
eu penso, puxa vida, podia ter feito melhor. Poxa, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou legal. Por que eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo? Todos os dias eu passo por esse dilema. Né? Hoje com mais tranquilidade, né? Mas eu passo sempre, eu sou meu próprio algoz, como se diz, né? Eu me cobro bastante. Esse foi o primeiro passo. Depois, quando eu assumi, que daí tu vai criando casca, como se diz, né? Que nem quando era criança andava de pé no chão, né? Se nós botar o pé no chão hoje, a gente não dá 10 passos, se atira no chão, né? Parece um pezinho de Cinderela, né? Antigamente a gente corria nas rosetas, nos cacos de vidro e não sei aonde, enfiava prego no pé e firme e forte, né, cara? Podia ter pedregulho, não tinha nem isso, né? Isso é casca, né? Criando casca. E daí, quando o primeiro desafio foi assumir no lugar, no Sem Fronteiras, né? Isso, exatamente, o Sem Fronteiras, né? O Sem Fronteiras, ele foi o primeiro desafio que eu tive realmente, né? A assumir aquele programa ali tão icônico, né? Que é um programa que falava de festivais e tinha toda, né, uma marca muito presente, né? Do Sem Fronteiras. E daí ele foi para mim, foi difícil. Daí me chamaram, né? Para conversar e disse assim, Drago, agora tu vai assumir um programa que tem muita audiência, não sei o quê, Glênio Reis, né, o grande Glênio Reis, né, Glênio foi um dos descobridores da Elis Regina, né, para ter uma ideia, junto com o Patinete, né. Isso. O Glênio Reis era um que tinha essa visão e era uma autoridade, né, nos festivais. E eu falei assim, olha, para o meu diretor, eu vou fazer o máximo para fazer o meu melhor, eu sempre vou dar o meu melhor, né, como eu explico para minhas filhas muitas vezes assim, olha, e para quem vai varrer uma casa, tem que ser a melhor varrida da tua vida, sabe? Por quê? Porque o esforço é o mesmo. Vai ter que pegar a vassoura, vai ter que varrer, mas não, é o mesmo. Fazer mal feito, fazer bem feito, o esforço é o mesmo. É que nem eu, daqui a pouquinho estou indo para a rádio, então eu vou arrumar minhas coisas, daí eu peço lá o carro, vou até a rádio, chego lá, bato o ponto, abro meu computador, vou produzir o programa, né, tô com sono, tô cansado, acontece, né, depois produzo o programa, faço todo o trabalho, entro no ar, se eu fizer mal feito, ou fizer bem feito, ou dar o meu melhor, né, o trabalho é o mesmo, Jair, é o mesmo. Daí tem pessoas que vão se lamentando, ai meu Deus, eu tô com sono, tô cansado, eu ganho pouco, não sei o quê, mas não faz nada para mudar aquilo ali, sabe? Sim. Então, mesmo que a gente tente mudar algumas coisas e não consiga, que acontece, tu tenta mudar e não consegue, eu vou e faço e dou o meu melhor, às vezes o teu melhor pode não alcançar a expectativa de quem está te avaliando, pode acontecer, mas eu tenho consciência que eu dei o meu melhor, né? Isso é importante. Então, quando me chamaram assim, olha, eu não posso dar mais do que eu tenho para dar, se o meu perfil, né, o meu jeito de comunicar, de levar um programa não está de acordo, a gente tem que repensar, então, essa proposta, que eu vou fazer o que eu sei fazer, do meu jeito, do meu perfil. Eu falei para o meu diretor, daí tu que decide. Disse, não, vamos fazer, porque eu já fui, porque, eu não posso mudar de novo, né, não tem como mudar o meu jeito, né, eu posso aprimorar algumas coisas direcionado àquele programa, perfeito, se eu fizer um Gaúcha Hoje, uma atualidade, um timeline, né, um show nos esportes, tu vai te adaptar àquele perfil do programa, mas não vai ser um ator, né? Eu não vou inventar um personagem, eu não sou o guri de Uruguaiana para, né? Ser o Jair Cobb, teu guri, não tem como fazer, eu não sou o Cris Pereira lá, né? O Jorge da Borracharia, ou o Gauchão lá, não tem, né, cara? O Galdense, né? Eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa real. E foi assim que eu conversei com eles. Daí tudo bem, daí fui e foi um sucesso, da minha forma, né? Daí depois eu comecei a fazer produção para o Cláudio Brito no Bom Dia segunda-feira. Isso mesmo. Tudo Brito assim, tu vê, tu já é apresentador, vai ser um produtor do Brito, não tem problema, eu não tenho problema com isso. Eu sou um cara humilde, eu só quero trabalhar, só me respeitando, porque para mim não existe hierarquia, mas todos são iguais. Justamente isso, todos têm que ser tratados com educação, com respeito, assim por diante, e todo mundo é importante. Essa história de que eu sou mais importante que o operador, ou
o operador é mais importante que o cara que limpa o estúdio, eu sou mais importante que o produtor é mais importante que não sei, não existe isso. Para mim, isso assim foi uma briga interna minha, e até as pessoas se incomodavam. Eu disse para alguns diretores, e digo até hoje, a importância que um diretor tem para mim é a mesma do cara que limpa o chão lá, que recolhe o lixo. Não tem diferença nenhuma para mim. Eu entendo a hierarquia daquela pessoa dentro da corporação, isso eu entendo. Sim. Mas a diferença não tem nenhuma, todas as duas são iguais e importantes. Um time de futebol, se eu tiver o maior goleiro do mundo, mas se a pior defesa, não adianta nada. Tu tem que ter uma boa defesa, um bom goleiro, um bom meio-campo, um bom atacante, um bom técnico. Time não é isso? Se chama time. Exatamente. Então, rádio também, profissão, qualquer empresa é time. Ninguém é mais importante que ninguém, na minha opinião. Todo mundo é importante naquilo que faz. E assim que eu fui levando minha balada, e deu certo no Sem Fronteiras, que eu adorava fazer. E depois fui fazer produção do Brito, e daí comecei a fazer, assim, folga do Brito, férias, coisas assim, comecei a fazer. Daí tu vai aprendendo, com humildade, aprendendo, e quando o Brito saiu, me convidaram para assumir o Bom Dia segunda-feira daí. Exatamente. Pois isso foi uma das coisas que eu achei mais interessantes, porque com a experiência que a gente tem de ter trabalhado em televisão, trabalhar com comunicação, quem é do meio consegue perceber, assim, né? Consegue perceber a pessoa que é daquele métier, aquela pessoa que está ali precisa dar um jeito de resolver o problema, porque colocaram ele ali, né? E aquela pessoa que vai com tudo, vai e se esforça. E eu tenho percebido isso na tua carreira, que tu foste sendo colocado nas posições em que tu foi adquirindo, né? E tu foi conquistando teus espaços, né? Foi conquistando teus espaços. Pô, daqui a pouquinho, um cara que era do canal rural, olha só, olha a analogia. O cara que era do canal rural sabe tudo do agronegócio, entende bastante, veio com aquela carga de experiência do canal rural e joga um cara para falar de carnaval. Tá entendendo? Sim, sim. Isso é missão, cara. Isso é missão, não é fácil. Quer dizer, tu teve que te preparar, né? Claro. Teve que te preparar, teve que entrar nesse mundo, ver como é que é esse mundo para poder falar até na linguagem das pessoas do carnaval, que é uma linguagem diferente das pessoas do agronegócio. Então é isso que eu acho interessante em ti, a tua característica de encarar, de não ter medo de encarar essas missões que te dão, né? E outra coisa, não é qualquer um que aceita fazer um horário como o teu, entende? E outra, faz o horário e ainda a audiência altíssima. Quer dizer, a Gaúcha é a primeira colocada 24 horas por dia. Isso, né? Exatamente. Não perde para ninguém. E poderia perder a madrugada. Mas não. Vocês mantêm o colo, te entrega com uma audiência boa, tu sobe a audiência com esse teu papo descontraído. Ao mesmo tempo, é um locutor com uma voz de locutor tradicional, aquele vozeirão, né? Mas ao mesmo tempo simpático, aquele bate-papo com o pessoal que vai dar notícia, tu prepara o pessoal antes, aí, como é que foi, não sei o quê, aquele negócio todo. Agora a gente já sabe até que o Gossen gosta da Itália, que não sei o quê, a gente sabe de um monte de coisa ali. Eu aprendi cutelaria contigo. Olha só. O que era cutelaria contigo? Caiu de novo. Caiu. Estava embalado na conversa agora. Bom, nós vamos fazer o seguinte, enquanto ele prepara para voltar, nós já vamos para o encerramento, para fazer a parte final da nossa entrevista aqui. Tomara que ele consiga voltar, né? Tomara que ele consiga voltar, vamos ver. Vai só um pouquinho, vamos lá. Vamos ver se tem alguma notícia aqui. Voltou, Marcelo. Eu até com o Dom Cássio Alaimém, né? Grande parceiro meu também, grande amigo. Pois é, aí a gente fica nessa curiosidade, né? Puxa, eu tô afim de ver essas facas aí, né? O cara fica afim de conhecer as facas. Tu fala dos lugares. Outra coisa muito legal que tu fala dos lugares onde tu vai, tu visita. Final de semana eu viajei, conhecer tal lugar, muito legal, tu indica. Quer dizer, parece assim que tu é o meu amigo, meu vizinho aqui, sabe? Parece que tu é meu vizinho. É isso que as pessoas falam. É natural, tá? Acontece, graças a Deus, não sei explicar como. Muitas vezes é um carisma que vem da gente, né? Porque, por exemplo, hoje cheguei, véspera depois de feriado, ontem, né,
de segunda para terça, tinha acho que 3 boletins na pasta para 2 horas, né? Eu disse, e agora? E agora? E eu tenho que produzir o programa, daí eu ajeitei algumas coisas, obviamente, lá. E, então, usar, né, o meu conhecimento, focar na informação, né, um papo descontraído, e é isso. E as pessoas sempre falam assim, parece que está aqui na minha sala conversando, está aqui comigo, me sinto teu amigo. É esse o carinho que eu recebo das pessoas quando encontro as pessoas, né? E claro que eu gosto de falar de comida, as pessoas já notaram, né? Não só gosto, como gosto do mundo da gastronomia, eu gosto da experiência, sabe? Eu enxergo hoje a comida de uma forma diferente. Eu sou muito crítico com a minha comida, né, que eu faço. Sou cozinheiro, cozinho, não sou profissional, obviamente, né? Sou um amador, mas me aventuro nas panelas e gosto de usar técnicas, né? Misturo técnicas francesas, brasileiras, tem várias técnicas orientais também. Misturo técnicas, né, para fazer meus pratos, né? Que são simples também, então não tem todo dia isso. A maioria do tempo que nós temos aqui em casa, quem cozinha é minha esposa, que cozinha maravilhosamente bem. Carne de panela, bifezinho de frango à milanesa, polenta, pirê, feijão, arroz, sabe? Coisas simples do dia a dia, entendeu? Massinha com molho, não. Daí, de vez em quando, final de semana, eu vou para as panelas e daí eu faço alguns pratos, né? Que daí eu vou lá comprar meus ingredientes, vou seguir algumas receitas, modifico essas receitas, obviamente, e faço minha aventura na cozinha daí, mas eu sigo ali parâmetros, né? A risca, assim, eu sou, né? Faço milimetricamente falando, né? Nem sempre acerto, porque cozinha é alquimia, né? E vinho, o Irineu me colocou no mundo dos vinhos, e eu comecei já há anos, isso, me apresentou a estudar vinhos, então hoje eu me considero um enófilo, né, que é um estudioso sobre vinhos, né? Então, eu estudo sobre vinhos, sobre castas, uvas, regiões, né, os melhores vinhos, os vinhos mais em conta, vinho bom e barato, e assim por diante, testo, faço, né, já fiz vários cursos, né, de vinhos, assim, tanto de degustação, também de vinhos, cursos, né, para olfativo, né, de degustativo, né, são aqueles cursos para te aprender a identificar o que aquele vinho tem. Então, tenho me aprimorado, participo de eventos, degustação, sou das pessoas que participam, né, dos integrantes da Avaliação Nacional de Vinhos, né, então tem vários convidados, não só aquele convidado oficial que vai determinar o vinho escolhido, né, que são os enólogos e que fazem isso, depois tem um grupo, né, específico que faz um comentário lá, e tem os convidados que é para avaliar os vinhos, para estar dentro do processo, né, a gente dá nota, tudo, né, muita responsabilidade. Então, eu tenho participado quase todos os anos dessa avaliação também, mas eu tenho um caminho longo, eu já estou estudando vinhos há uns 10 anos, e digamos que se essa estrada tivesse 100 passos, eu devo ter dado mais ou menos uns 5 passos nessa estrada de 100 passos, para ter uma ideia, né? Mesmo estudando, já vim aí há quase 10 anos, né? Então, eu me considero, quanto mais eu estudo, menos eu sei. O mundo, imagina que o mundo do vinho já existe, né? Vinificação já existe há mais de 700 anos, né? Aqui no Brasil tem pouco tempo, acho que no Brasil podemos dizer aí que está uns 60 anos, real, nos vinhos finos, né? Mas tem aí quase 100 anos também. Na Europa, em muitos países é de 500 a 700, então tem muita coisa, né, para estudar sobre vinhos e nunca sabe nada. E ninguém é dono da verdade. A minha função é ajudar as pessoas, só isso, colaborar para que elas tenham melhores sensações. Mas eu tenho um mantra comigo, que é de muitas pessoas: o melhor vinho do mundo é o vinho que tu gosta. E que o bolso pode pagar, e pronto. Nada de nheco-nheco, isso, aquilo, né? Até aconteceu um fato engraçado que eu devo postar nas minhas redes sociais. O Otávio Mesquita chegou em casa com a mulher, ele casou de novo, tinha separado, e pediu para a empregada deles, daí ele foi tomar banho, e a mulher disse para a empregada pegar um vinho na adega e abrir um vinho. Mas não determinou qual vinho. Ela viu um vinho sem rótulo, só com uma tarjinha assim, e daí ela pegou esse vinho e trouxe o vinho e abriu o vinho. Seu Otávio, daí ele está tomando o vinho, girou um pouquinho a taça, né, cheirou o vinho ali, o olfato, sentiu isso, opa. Daí provou, mas que vinho é esse? Me traz a rolha. Daí ela trouxe a rolha para ele, ele estava apavorado, vai dando risada, que, puxa, muito legal, gente boa, né? Como é que
E era um Petrus 84, acho, 1984, se não me engano, isso. Daí ele olhou a rolha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Daí eu fui pesquisar o preço, ele já falou ali alguma coisa, não falou no preço, né? Custa hoje, em média, entre 54 e 57 mil reais. É o tipo de vinho que nem o Otávio, que vai abrir, vai ser um evento, né? Vai Sim. convidar 10, 20 amigos, vai ser uma janta, vai ser um evento especial, entendeu? Para abrir um vinho daquele tipo, né? E daí eu tava dando risada, né? Daí os caras comentaram, ainda bem que ela não fez sagu com o teu vinho, né? Muito bom, né? Muito bom. Claro que eu nunca tomei um vinho dessa monta, ainda não. Até, na verdade, eu uma vez tem um evento que eu provei um vinho parecido com esse, né? Nesse valor, assim, mas foi, um golinho assim, foi no início da minha carreira, né? Nesse mundo do vinho. Então, na verdade, se eu tivesse tomado um vinho de 20 pila, para mim não ia mudar nada naquela época. Sim, porque eu não tinha conhecimento nenhum, tia. Para mim não mudou nada, né? Hoje eu tremeria a perna, eu ficaria, sabe, emocionado. Mas na época, para mim não, né? É como se eu estivesse tomando aí um sangue de boi, como se diz. É isso aí, não tem nenhum problema. Mas eu respeito muito toda a cadeia, o vinho de mesa, que é muito importante, a nossa terra gaúcha, os nossos colonos, a vitivinicultura brasileira. 90% do vinho consumido no país é da Serra Gaúcha, está aí da campanha agora, né? Mas só existe essas vinícolas, os colonos conseguiram vencer, muitas famílias são beneficiadas por causa do vinho de mesa, uva americana, tá bom? Agora, sim, que há alguns anos para cá, os últimos 30 anos, em função de vinhos internacionais e de pessoas que vieram de outros países, que está se desenvolvendo a vitivinicultura de vinhos finos. Tá? Então, é uma história muito interessante. Tem alguns canais, acho que Netflix tem, a Globosat tem, sabe, Vinhos BR, que conta a história das vinícolas, né? Só procurar nas redes sociais aí, nessas TVs aí fechadas, tem uma situação aberta no YouTube também tem, para poder entender um pouco a história do vinho. Tivemos esse fato aí, que foi triste na Serra Gaúcha, né, desse trabalho análogo à escravidão, obviamente, né, mas que sirva de exemplo para que não aconteça mais, né, em nenhum estado brasileiro, em nenhum setor. Agora pipocou em vários setores, né, não só na vitivinicultura, em vários setores. São setores perenes que precisam de trabalhadores pontuais, como geralmente em agricultura e lavoura, né, mas que eles sejam bem remunerados, que tenham espaço decente para eles dormirem, ganhem salário, tenham um vínculo, alimentação, essas coisas todas, entendeu? Porque, no fundo, obviamente, pode até custar um pouco mais caro lá o produto, mas não vamos ver pessoas aí nessa situação. Mas que sirva de exemplo aí para todo mundo e que todo o trabalho belo que a Serra Gaúcha vem fazendo, já fez, os nossos colonos, não seja tocado por terra, mas que quem errou, que reconheça o erro e melhore essa condição, Jair. Perfeito. Drago, nós estamos indo para o encerramento, eu quero que tu fale, dê umas palavrinhas finais depois, mas antes eu quero fazer um registro de tudo que nós falamos aqui, que eu sempre quis deixar isso registrado, que essa é a minha função, do meu canal de YouTube tem essa função, né, que é de falar das boas coisas da pessoa com quem eu estou entrevistando. Deixa eu só ver o que a Márcia colocou, que é um texto grande aqui. Boa noite, muito bom, uma boa conversa informal com informações do cotidiano, que faz com que as personalidades da comunicação se apresentem na vida como ela é. Parabéns. Graças ao Marcelo Drago, que é um queridão. Tem a Sônia também, que mandou mensagem, o Andrezinho Almeida, que foi nosso colega na RBS, Cariciane Cristina, minha querida amiga, também. Teve quem mais aqui, deixa eu ver, o André mandou bastante mensagem aqui, a Sônia e a Ivone Melo também. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. De todas essas características que tu tem, tá? De ser um grande comunicador, de ter uma voz singular, né? De ter uma voz assim que faz a diferença, né? Deixa eu ver aqui, tá? O André tá rindo aqui, o André é uma figura. E tem uma característica que tu tem, cara, que eu admiro demais, porque tu me serve de exemplo, tu é uma das pessoas que me serve de exemplo. Legal. Eu sou pai de 3 meninos adultos, um tem 29 anos e gêmeos com 25, tá? São 3 meninos que eu amo, são os amores da minha vida, mas a vida me deu um outro presente. A minha vida me deu uma filhinha, que eu tenho, que vai fazer 5 anos em maio agora. Legal.
Cara, e aí o que acontece, cara? Quando eu descobri que eu ia ser pai de menina, o meu mundo tremeu, porque eu vou ser pai de uma menina, e eu não sei ser pai de uma menina, não sabia. Então eu corri para meus amigos todos, fui aprender, né? Como é que é ser pai de menina. Cara, e eu descobri que é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu queria te dizer, nesse encerramento da nossa entrevista aqui, que de tudo isso que tu é, dessa grande pessoa que tu é, do grande ser humano que tu é, amigo dos teus colegas de trabalho, que a gente vê isso na rádio, ao vivo, que tu é amigo dos ouvintes, tu conversa, dá oportunidade para as pessoas, tu fala do teu cotidiano, tu abre a tua vida para as pessoas te admiram, como eu te falei, tu parece que é o meu vizinho, né, de tão amigo que tu é na rádio, mas a maior qualidade que eu acho que tu tem é porque tu é pai das tuas filhas. Como tu mesmo, eu já vi colocado ali, até coloquei aqui no anúncio, né, pai 24 horas. O carinho, o amor que tu tem para tuas filhas, assim, é admirável, e eu te sigo como um exemplo. O sucesso que as tuas filhas estão tendo hoje é graças ao casal que está aí, tu e a tua esposa, que fizeram com que as tuas filhas tivessem esse sucesso que tem. Então eu queria te dar os parabéns por isso também. Além de tu ser um grande comunicador, da maior rádio do Rio Grande do Sul, talvez a maior rádio do Brasil, né? E conseguir ser o sucesso que tu é na madrugada da Rádio Gaúcha, ser um cara bom do churrasco, um bom da culinária, um bom do vinho, um bom da cutelaria e um excelente pai. Então eu queria te dar os parabéns e se tu quiser fazer as considerações finais agora do programa aí, estamos aí. Jairo, muito obrigado. Realmente, as gurias são muito importantes para mim, porque, né, a gente não tem uma fórmula, né, mas são importantes na minha vida, com certeza. São os meus tesouros, as duas, né, uma de 21, outra de 29, né, e é o dia a dia, vai te ensinando, a gente erra, aprende, né, erra de novo, aprende de novo, né, e vai tocando a vida, assim, sabe? Claro que às vezes até a mais velha sofre um pouco mais, que a gente vai aprendendo, pai novo, né? Isso. A mais nova tem mais balda, tem mais, né? Já é outra situação, né? E aquilo, assim, eu sou, né? Às vezes mimo demais, mas são minhas paixões, assim, são minhas paixões realmente. As duas gurias, assim, são muito importantes para mim. Até me dói quando eu penso nelas, do amor que eu tenho. É tanto que quando eu penso demais, me dói o peito. Né, mas faz parte, a gente, né, a vida da gente é quase como se fosse um objetivo, né, para trazer um bem-estar para elas, né, para eles, né, mais ou menos isso, assim, sem descuidar da gente, é claro, mas a gente sempre, eles em primeiro lugar, né. Exatamente. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, finalmente conseguimos a entrevista, vamos continuar te assistindo lá, vamos convidar o público. Quando puder assistir das 3 da manhã até as 5 da manhã, tem Marcelo Drago, um bate-papo bem descontraído, a equipe toda da Rádio Gaúcha ali, ele aciona as notícias, aciona o Cleocum, tem as notícias do momento, a gente fica sabendo no momento exato o que está acontecendo na região de Porto Alegre ou em todo o Rio Grande do Sul, né? As notícias importantes, sempre com essa simpatia que o Marcelo tem, com esse vozeirão aí, né? Parabéns, Marcelo. Muito obrigado. Até a próxima, hein? Um abraço, Jário, as pessoas que estavam conosco até agora, quem vai assistir depois. Isso. Esse aqui não é o Face que eu estou usando, porque na hora que eu acionei, ele ficou esse Face, que eu tinha o segundo Face, mas não consegui nem cuidar do primeiro, eu acabei não cuidando do segundo. Então, Marcelo Drago Oficial, que é no Facebook, e Marcelo Drago Oficial também no Instagram. Tá bom? Lá no Instagram, Marcelo Drago Oficial, para as pessoas que quiserem me seguir também. Vão conhecer um pouco da minha vida lá também, Jair. Perfeito. Sucesso também. Grande abraço. Valeu. A Tri TV está no canal 1 da Via Web RS. E com transmissão nas redes sociais e com programas para vários públicos. E baixe agora mesmo o nosso aplicativo, Tri TV.